Então, boa noite para todo mundo. Mais uma vez, é um prazer muito grande podermos compartilhar conhecimentos, compartilhar fé, compartilhar caminhada. É o objetivo do nosso curso de formação permanente, que toda sexta-feira nós entramos ao vivo, pelo Zoom, pela plataforma Zoom, mas que também fica disponível pelo YouTube, né? Então, vocês podem também participar pelo YouTube. Peço que compartilhe o link, se você gostou, deixe o seu comentário, participe com a gente. É muito bom termos essa oportunidade de estar levando uma boa notícia, uma palavra sobre um estudo, né, sobre a própria palavra de Deus, a palavra de fé e de esperança. Então, gente, só para poder recordar a todos, nós já tivemos a oportunidade de ter 2 estudos, 2 encontros sobre o profeta Jeremias. 2 encontros. Nós fizemos um panorama histórico, fizemos como se fosse um sobrevoo sobre o livro. Um panorama sobre o livro de Jeremias, o que é o conteúdo desse livro. Falamos também sobre a vida de Jeremias e como que a incidência da vida de Jeremias incidiu na palavra que ele pregou. E também o que ele pregou, como que isso incidiu na vida, na própria pessoa de Jeremias. No segundo encontro, eu entrei mais nessa questão exegética, passo a passo, capítulo, partes de capítulos, aliás, um pouco da estrutura textual do profeta Jeremias. Hoje, nós vamos nos ater apenas no estudo dos temas teológicos. Quando nós não escrevemos assim, do nada, né? Nós não escrevemos um livro sem preceituar alguns objetivos, qual itinerário que vamos percorrer. Nós não podemos escrever dessa forma, nós escrevemos pontuando alguns focos teológicos, no caso da teologia, que você quer discutir com aqueles leitores. Nesse caso de Jeremias, ele tem um foco também. Ele tem uns pontos que, se você pegar, olha, do que trata o livro de Jeremias, você vai conseguir caminhar muito bem quando você lê qualquer parte do livro de Jeremias. Bom, antes de qualquer coisa, dizer que todo estudo que nós fazemos, né? Eu digo todo, é todo mesmo, bíblico, não substitui a verdadeira leitura do próprio livro. Então, é importante que todos tenham acesso à palavra de Deus, que leia os livros que nós estivemos estudando aqui, tenha essa aula, essa partilha, como um itinerário para que você possa também orientar a sua leitura no sentido de entender a exegese, a hermenêutica, a interpretação, o que o texto diz, o que o texto disse, e o que o texto nos diz para os dias atuais. O livro de Jeremias é um livro assim muito rico teologicamente. Ele traz assim uma discussão muito fecunda sobre alguns pontos cruciais que eu vou estar também conversando com vocês aqui no nosso encontro. É um livro de temas muito profundos, trata de uma resposta de Deus para uma situação em que o povo está vivendo, que Jeremias está vivendo, enfrentando. Então, é um livro que atualiza sempre que você lê, atualiza a mensagem de Deus. Sempre atualiza. Eu digo atualizar em que sentido?
quando você lê, Deus não está falando só para aquele povo da época de Jeremias. Deus continua falando pela boca de Jeremias, pela boca de quem proclama a palavra de Deus, ele ainda continua falando, tá certo? Então, esse estudo desse terceiro encontro de Jeremias, eu vou chamá-lo de rotas. Eu vou apresentar algumas rotas que nós podemos percorrer, e nessas rotas, cada pessoa fica livre para aprofundar um pouco mais, para andar um pouco mais devagar, para acelerar, como você quiser, tá bom? Bom, um dos primeiros pontos que é bom que todos saibam, vários teólogos usam essa expressão. O profeta Jeremias é um profeta em crise. A palavra crise parece não soar muito bem para nós. Crise parece como algo só negativo. Não, crise pode ser isso também, os efeitos sociais negativos que Jeremias enfrentava, os problemas sociais, os problemas religiosos oriundos do templo, os problemas com o rei, com os governantes. É claro que é crise nesse sentido, mas crise lembra também a própria ressurreição, que é um momento, parece não, é de dor, mas que também vai transformar em algo muito mais profundo, mais maior, mais relevante, mais profundo do que o próprio olho humano pode vir a perceber, tá certo? Então, sempre uma crise, mas uma crise tanto externa quanto interna. É uma crise humana do próprio profeta, é uma crise de humanidade, uma crise de espiritualidade, é uma crise de sociabilidade, mas é uma crise de transformação, de redescoberta do mundo, de uma ressignificação dos acontecimentos, e sempre alocadas com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai criar um norte, criar um roteiro, um itinerário para a superação dessa crise. Então, o livro de Jeremias, eu separei da seguinte forma, 6 pontos. 6 pontos ótimos. Todo mundo vê a mãe? Bom, pessoal, só lembrando que é importante permanecer com o nosso microfone desligado, né, para evitar ruídos, tá bom? E tudo que se fala aí, a gente acaba escutando de cá também. Então, continuando, eu separei o livro de Jeremias em 6 pontos. Esses pontos, 6 rotas, 6 paradas, talvez seria melhor paradas, para a gente compreender bem o livro de Jeremias. Primeiro ponto, se vocês quiserem se ater, é esse ponto. Acho que todo livro bíblico apresenta essa imagem de Deus. Deus é um Deus soberano. Jeremias enfatiza muitas vezes essa soberania absoluta de Deus. Deus é o Deus todo-poderoso, Deus é um Deus transcendente. Ele não é um Deus que se aprisiona à vontade humana. Deus ele é transcendente, ele é onipresente, né? Ele é o criador de todas as coisas. E ao mesmo tempo que ele é criador e ele tem esperança com a sua criação, ao mesmo tempo, o próprio livro de Jeremias, na profecia de Jeremias, é um Deus que apresenta a sua ira, mas não a ira que tem em vista a destruição do povo. É uma ira que tem, no final dela, a magnitude da bondade e da misericórdia de Deus. Há uma esperança muito grande. Quem lê o livro do profeta Jeremias vai ver que tem uma esperança muito grande do próprio Deus para que o povo se converta, os reis se convertam, os sacerdotes, os profetas possam se converter. Então, Deus é um justo juiz que tudo vê, que tudo sabe,
É um justo juiz que tudo vê e que tudo sabe. Sempre possível, quero estar pegando alguma palavra na própria Bíblia para dizer o que eu estou dizendo sobre isso, né? Se você pega, por exemplo, Jeremias, vários trechos, por exemplo, 11, versículo 20, deixa eu pegar aqui, 11, versículo 20, né? Vós sois, porém, Senhor dos exércitos, justo juiz que sondais os rins e os corações. Sereis testemunha da minha vingança que tomarei deles e a vós confio minha causa. Jeremias 11, 20. Quer dizer, Deus está no controle de todas as coisas. E quando até mesmo Deus manifesta a sua ira, Deus está manifestando também a sua esperança. Quer dizer, através desse ato de ira de Deus, exatamente a forma de Jeremias mostrar que Deus está no controle de todas as coisas, tá bem? Um outro ponto nessa soberania de Deus é o seguinte, logo no início do livro de Jeremias, apresenta que Deus quer que Jeremias fale a todas as nações. Então, Deus não é um Deus nacionalista, um Deus de uma cultura, de um país apenas. Deus é o Deus dos povos, Deus é o Deus das nações. Além da própria religião do judaísmo, Deus é um Deus governador de toda a história humana, não só da história do povo de Israel. É claro que tem um endereço certo a palavra de Jeremias. O endereço certo é o próprio povo judaico. Contudo, o próprio livro apresenta que Deus é um Deus das nações, governador de toda a história humana, de todos os povos, de todas as nações, de todos os reinos. Se você pega, por exemplo, capítulo 30, versículo 22, Jeremias apresenta um Deus, não um Deus da derrota, da destruição, um Deus que espera a conversão, a mudança realmente do coração, das atitudes. O Papa Francisco tem utilizado muito em suas falas a tríplice conversão. A conversão dos pensamentos, a conversão dos sentimentos e a conversão das atitudes ou das ações, como assim cada um quiser entender. Então, o livro que nós estamos estudando é um livro que não mostra uma ira de Deus com as características humanas, ao contrário, mostra a ação de Deus em favor de uma restauração do povo de Israel e que essa restauração chegue a todas as pessoas. E Deus faz essa entrada na história humana por um único motivo. O motivo é porque Deus ama o seu povo, e o povo no sentido bem amplo, não o povo só de Israel, e porque Deus é fiel à sua aliança, porque Deus fez uma aliança com o seu povo. Então, o primeiro ponto é Deus é soberano. Obviamente, esse ponto é de grande relevância, por quê? Porque se eu não entendo que Deus é soberano, então a palavra seria uma palavra totalmente humana, é a palavra divina, é a palavra de Deus. O segundo ponto é que Deus revela a sua palavra por meio de pessoas humanas. Não por meio de pessoas perfeitas, basta humanas. Deus se vale de pessoas, de profetas, de homens e de mulheres, com suas humanidades, com suas fraquezas, com o jeito de Deus. O que é forte não é a pessoa, não é o pregador que é forte. O que é forte é a palavra dele. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que buscar uma coerência de vida. Por isso que Jeremias ele tem vários pontos de grandes coerência, por exemplo, o ato de comprar um terreno. Ele compra o terreno porque ele acredita na restauração de Israel.
ele acredita. Então, ele muda a sua própria vida, ele muda o seu jeito de ser, porque ele acredita naquilo que ele está pregando, tá certo? Então, ele tem uma autocoerência muito grande. Mas é muito importante, nesse momento, que tem muita gente que tem dificuldade de colocar serviço da comunidade, da igreja, da evangelização, por causa de se sentir indigno. Olha, diante da dignidade divina, ninguém é digno. Ninguém, nenhum ser humano é digno. Porque Deus quer se valer da sua fragilidade. São Paulo, ele diz que quando sou fraco é que sou forte. Então, Deus se utiliza do pregador, não porque ele é tão bom, porque ele é tão inteligente, é porque Deus quer, porque Deus é amor, porque Deus é fiel à sua aliança. Eu fico lembrando de alguns grandes profetas que nós tivemos em nosso meio. E nós não precisamos deixar passar anos e anos para que venhamos a conhecer esses grandes profetas contemporâneos. É importante que a gente comece a perceber quais são os profetas atuais na nossa história. Eu posso dar alguns nomes bons, assim, pelo menos para mim, né? Eu cito Dom Helder de Câmara, já falecido, um grande homem, assim, uma pessoa que me encanto com as palavras, com o exemplo de vida de Dom Helder de Câmara. Outro bispo que eu me encanto muito é Dom Luciano, que está com processo de canonização, foi o bispo de Mariana, conheci pessoalmente também. Deixa eu ver mais, outros nomes que eu gosto muito. Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix da Araguaia, também falecido. Padre Alfonso Pastore, um grande nome da nossa realidade próxima aqui, chegou a criar comunidade nessa paróquia Imaculada, por exemplo, a comunidade São Francisco de Assis, a comunidade Santo Antônio, são comunidades criadas pelo padre Alfonso Pastore. Existem muitos outros, eu lembro da irmã Dulce, hoje santa, Santa Dulce dos pobres, uma grande profetisa Santa Teresa de Calcutá, outra grande personagem que Deus se usou maravilhosamente. E assim, se a gente for levantar os nomes, é preciso reconhecer os profetas ainda em vida. Não matemos os profetas para reconhecer os profetas. Podemos conhecer os profetas ainda na caminhada, na nossa própria caminhada. Padres, pastores, não só católicos, existem muitos homens encorajados pela força da palavra, que anunciam essa palavra com muita destreza, com muita fortaleza, e não porque são bons, é porque Deus é bom. E até usei essa frase dele de um filme que eu já assisti, um filme que eu gosto muito, porque Deus é bom o tempo todo. Porque o tempo todo Deus é bom. Não o homem que é tão bom. O homem se torna bom quanto mais ele se aproxima dessa bondade divina. Tá certo? Bom, então, se eu falei que Deus é soberano, então eu quero dizer também que Deus, olha que interessante, se Deus não, Deus mas é o ponto de partida do profeta Jeremias. Se Deus é bom e é soberano, então ele mesmo se vale de pessoas humanas. Ele mesmo mostra toda a sua soberania escolhendo pessoas que ele quer. É Deus que escolhe ele mesmo, com o seu próprio olhar, com o seu próprio dedo, com suas próprias mãos, ele escolhe quem ele quer para o seu serviço. Eu quero agradecer a Denise, o Ganga, que mandou um abraço aí, né? Obrigado, viu, Denise? Deus te abençoe muito. Então, continuando, alguns profetas acabam especulando aquilo que eles não sabem.
aquilo que eles não experimentam. Esses são os falsos profetas. O profeta que é chamado por Deus, ele é convidado a fazer a experiência de Deus. Então, ele não pode simplesmente ser um mero instrumento, sem que a palavra também incida na sua própria vida. Ele precisa proclamar aquilo que ele está, viver aquilo que ele está proclamando. Desculpa, é o contrário. Ele precisa viver aquilo que ele está proclamando. E esses falsos profetas, combatidos pelo profeta Jeremias, eram esses profetas que não tinham nenhuma incidência na sua própria vida. Eles pregavam o vazio, sem experimentar a Deus, sem fazer nenhum contato de intimidade com Deus. Esses eram os falsos profetas, e Jeremias vai dizer que esses profetas não têm legitimidade, né? Por isso que o profeta Jeremias usa de uma fórmula interessante. Ele usa muito a fórmula, né? A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. A palavra do Senhor veio até Jeremias. A palavra do Senhor foi proclamada a Jeremias. São expressões para quê? Por que essa expressão? Para dizer que a palavra de Jeremias tem legitimidade. Ele não é um profeta nem do acaso e nem do ocaso, né? Ocasional, da confusão. Ele é um profeta legítimo. E o próprio Jeremias vai dizer que ele foi escolhido antes mesmo dele nascer. Quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, o Senhor já havia escolhido, já o havia consagrado e destinado para ir às nações, aos povos. Então, por isso que nós vamos ver essa expressão 17 vezes. A palavra do Senhor veio a Jeremias. 17 vezes durante o seu livro, tá? Então, Jeremias é o quê? É o porta-voz de Deus, é o porta-voz de Deus. Vou pegar aqui Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Eis a razão pela qual diz o Senhor, se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Jeremias está a serviço do Senhor. Se apartares o precioso do que é vil, será como a minha boca. Serão eles, então, que virão a ti, e não tu que irá a eles. É interessante que Deus, na própria palavra aqui, lendo Jeremias, há uma comunhão extrema da palavra que Jeremias proclama, mas com a necessidade de uma vivência dessa palavra. Olha como é forte, né? Se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Mas se você se voltares para mim, se você tiver uma comunhão comigo, você será um grande instrumento. Se você aprender a separar o que é precioso do que é vil, daquilo que não é precioso, aí vem uma grande promessa. Serás como a minha boca. Tudo que você falar é como eu mesmo estivesse falando, como se eu mesmo estivesse proclamando. Então, só que naquela época apareceram falsos profetas que diziam da boca para fora, quer dizer, não tinha nenhuma experiência para dentro, era só daqui para fora. E um dos grandes combates de Jeremias era o seguinte: não adianta conhecer a lei, não adianta dizer que conhece a palavra do Senhor, não adianta dizer que eu já li a palavra de Deus mais de 10 vezes. É preciso observá-la, observar a palavra de Deus. É claro que temos que ler a palavra de Deus. O problema é só ler e não observar. E por isso que Isaías ele acusa o próprio povo, dizendo que o povo não o escuta e nem obedece a Deus. E isso não acontece só na época
que Jeremias está proclamando. Ele vai dizer isso, que isso tem sido recorrente na história. O povo que não o escuta, e porque não escuta, também não o obedece. É o segundo ponto. Deus revela a sua palavra, usa de pessoas humanas, para que, por meio delas, a sua palavra seja conhecida. E não a pessoa, tá, gente? Tem muita gente que quer ser conhecido, deseja ser conhecido. Tem pessoas que dizem, padre, vamos colocar o seu nome, que se colocar o seu nome no YouTube, pode ser que apareça e muitas pessoas sigam no YouTube. Eu prefiro não aparecer. Eu desejo muito que a palavra de Deus que apareça, porque é isso que eu estou trabalhando aqui na nossa discussão teológica. Terceiro ponto é a quem a palavra de Deus é dirigida. Então, essa palavra é dirigida ao povo de Israel, mas não é dirigida no sentido de passar a mão na cabeça do povo, como se estivesse legitimando as atitudes erradas do povo, porque o povo da época de Jeremias era um povo bom, gente. É um povo liturgicamente um povo correto. Participava das orações no templo, devolviam o dízimo, escutavam a palavra, faziam as orações judaicas pelo menos 3 vezes ao dia, que era de manhã, meio-dia e à tarde, né? Na verdade, são 6 orações que os judeus deveriam fazer. Então, liturgicamente, era um povo bom. Eu posso dizer que era um povo que escutava a Deus, mas que observava pouco aquilo que Deus dirigia. Então, Deus tem um endereço na sua palavra, é o próprio povo de Israel. Mas esse relacionamento entre Deus e o povo exige um compromisso. Não adianta dizer, somos o povo da aliança, somos a igreja A, B, C ou D, se nós não tivermos um compromisso com o nosso Deus. É necessário que nós também sejamos advertidos, como Jeremias adverte o povo, quanto à sua desobediência, que nós também possamos observar toda a palavra de Deus. E é interessante, pessoal, que Deus é um Deus duro. A palavra de Jeremias não é uma palavra que eu vou dizer assim, é uma palavra fácil de ser escutada. É uma palavra dolorosa. Eu vou ler para vocês aqui o capítulo 5. É uma lamentação, na verdade, né, que Jeremias está fazendo com relação ao povo. Olha que interessante, a lamentação. Veja como é que chega para a sua cidade, para o seu povoado, para o seu distrito. Como é que essa palavra chega na sua vida? Diz assim, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Percorrei as ruas de Jerusalém. Olhai, perguntai, procurai nas praças, vede se nelas encontrais um homem, um só homem, que pratique a justiça e que seja leal. Então, eu perdoarei a lealdade. Senhor, não se compraz o vosso olhar em contemplar a lealdade? Vós os feris e eles não sentem a dor. Vós o abateis e recusam aceitar a correção. Mais duro que o rochedo, apresentam o semblante, recusando converter-se. E a mim mesmo eu dizia, são apenas vulgares, insensatos, porque não conhecem os caminhos do Senhor, a lei do seu Deus. Irei procurar os grandes para falar-lhes, pois que eles conhecem as sendas do Senhor, a lei do seu Deus. O que vocês podem observar? Olha como é que começa essa lamentação aqui do profeta Jeremias.
percorrei as ruas de Jerusalém, as ruas de tal lugar. Veja se, olhai e perguntai, procurai nas praças, se nelas encontrais um homem, um único homem que pratica a justiça. Veja bem, pessoal, tamanha era a corrupção na época de Jeremias. Jeremias chega a usar essas palavras duras. Não tem ninguém nas ruas de Jerusalém que sejam observadores da palavra de Deus. Havia uma necessidade muito grande de pregar, de anunciar essa palavra, porque, de fato, era muito doloroso para o profeta saber que nas ruas de Jerusalém, na cidade de Sião, não tinha ninguém que pudesse conhecer de forma íntima a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar nesse tópico teológico é que todo povo acaba recebendo a palavra de Deus como destinatário de uma mudança. Esse povo precisa mudar. Todo povo é corrupto, não segue a verdade, não segue a justiça, não muda a vida. É um povo que viola os mandamentos do Senhor, viola os 10 mandamentos. É um povo que gera injustiça social, que criam males morais, que adicionalmente também acabam adorando falsos deuses. Chegou ao ponto, depois vocês podem pegar, incluindo na própria prática, os sacrifícios de crianças. Depois vocês podem pegar capítulo 7, versículo 30 e 31, capítulo 19, versículo 5, e o capítulo depois 32, versículo 35. Havia muitas imoralidades sexuais. Então, o povo estava extremamente manchado pelo pecado. Alguém pode dizer assim, então Jeremias não encontrava ninguém? Não, tinham pessoas boas, mas ele está falando de forma genérica ao povo, de modo geral. Então, ele está falando ao povo. O povo vivia essa situação de grande imoralidade, de grande feitio das injustiças e outras coisas, e outras deturpações da violação dos 10 mandamentos. É interessante que a gente pode ouvir isso e falar assim, caramba, o povo da época era muito insensato. Não só o povo da época. Essa palavra deve ser atualizada à nossa realidade. Quantas injustiças nós percebemos no meio do próprio povo. No próprio povo, fala, por exemplo, de injustiça social, mas gosta de furar uma fila, gosta de passar na frente do SUS, gosta de algum benefício. Então, ainda continua sendo uma palavra endereçada ao povo. Nós precisamos também ver que essa palavra, ela também nos incomoda. É muito fácil pregar a palavra incomodando só os outros. É fácil dizer isso para, como eu já escutei diversas vezes, né? Políticos não prestam. Mas de onde que eles estão saindo? Nós precisamos fazer boas escolhas. Nós vendemos o nosso voto. Então, há muita corrupção entre o próprio povo. Então, como que eu devo fazer para voltar ao caminho do Senhor? Jeremias dá uma receita. Qual que é a receita? Ouça a palavra do Senhor. E esse ouvir não é só por aqui, tá, gente? Esse ouvir é colocar na sua própria vida, de forma destemida, uma mudança das próprias atitudes. Só que Jeremias não acusa só o povo, ele também acusa os reis, de modo especial o rei Joaquim, que é o filho de Josias, que para Jeremias ele deveria morrer, tão ruim que ele era, um rei extremamente corrupto, mas ele fala contra os príncipes, ele fala contra os sacerdotes,
ele fala contra os próprios profetas, os falsos profetas, e incluindo o próprio povo. E ele usa, eu já falei na nossa discussão da aula passada, ele usa uma metáfora que é utilizada do profeta Oséias, ele conhece o profeta Oséias, que é a metáfora do casamento. Usa muito, né? O povo, capítulo 2, capítulo 3, fala da infidelidade conjugal. O povo é um povo marcado pela culpa, marcado pela rebelião, marcado pela saúde arruinada, marcada pela própria desordem, pela própria comunidade moribunda e pela aliança enganosa que o povo acaba fazendo com os falsos deuses. O que é muito interessante nesse cenário, que apresenta aqui no livro de Jeremias, é que Israel pensava que estava seguindo os preceitos do Senhor. Isso que eu acho super interessante. Porque Jeremias ele tem eu vou falar assim, uma palavra cirúrgica. Ele não fica na superficialidade, ele vai lá dentro, sabe? Ele mexe nas entranhas do próprio povo. O povo acreditava que estava vivendo fielmente a palavra do Senhor. Ofereciam sacrifícios, todos aqueles que eram exigidos pela palavra de Deus, participavam das festas solenes, dos ritos litúrgicos, mas não tinha uma vivência a própria palavra que era proferida pelo profeta Jeremias. Então, fica parecendo, inicialmente, que Jeremias é um antilitúrgico, né? Ele está indo contra a liturgia do povo. Não se trata disso. Não se trata disso. Não se trata, pessoal, se a gente faz orações de voz alta, se é de voz baixa, não é isso que Jeremias está ressaltando. Se nós fazemos orações repetitivas ou não, os Salmos é uma oração repetitiva, que os judeus faziam, o próprio Jesus fazia. Mas o que importa para Deus é se você vive o que você está proclamando. Aquilo que eu falei também do Dom Pedro Casaldáliga. Ser o que a gente é, falar o que se crê, crer no que se vive, viver o que se proclama até as últimas consequências, e nas grandes coisas e nas pequenas coisas de cada dia. É tendo uma coerência profunda com aquilo que se prega. Então, Jeremias insiste para que o povo possa ter um relacionamento, para que o povo não faça as coisas de forma mecânica, que é claro que não tinha esse conceito na época de Jeremias. Esse conceito nós vamos pegar muito lá no Evangelho de João, e vamos pegar bastante essa coisa mecânica. Deus não quer isso, Deus quer muito mais, quer uma experiência de vida. Então, o objetivo da palavra de Jeremias, é bom anotar, não é destruir a religião judaica, a religião de Israel. Não é isso. Mas ele tende a persuadir, a convencer o povo para que o povo não caia nos mesmos erros. Ou seja, que o povo não venha a quebrar a aliança como outrora fez. Vir a quebrar, como fez lá no livro de Êxodo, quebrar a aliança com o Senhor. E aí, essa é a grande ideia, né? Quebrar os mandamentos da primeira tábua, essa tábua da aliança que eu estou dizendo, que o povo fez, pode implicar em quebrar outros mandamentos da segunda, da terceira, da quarta, da eterna aliança, está sempre quebrando essas alianças com o Senhor. O quarto ponto é Deus chama ao arrependimento. O caminho é, se Deus é soberano, Deus é soberano, mas é a tese que é utilizada por Jeremias. Deus utiliza de pessoas para serem profetas, anunciadores
dessa palavra. E Deus dirige, ele endereça essa palavra a um grupo específico. Ele endereça esse grupo específico de Jeremias, é bem amplo, porque é o grupo, o próprio povo de Israel, aos reis, aos príncipes, aos sacerdotes, aos profetas, mas endereça também às nações, a todos aqueles que querem caminhar junto com o Senhor. Agora, caminhar não é uma atitude de uma questão lógica, racional apenas. Por exemplo, quem quer ir para o céu, levanta a mão, todo mundo quer. Quem aceita Jesus, levanta a mão, todo mundo aceita. Não se trata de uma verbalização, mas de um comprometimento. Levantar a mão é fácil, querer ir para o céu é fácil. É apenas uma... Não se trata de uma composição lógica, de uma racionalidade, composição de uma frase. Jesus Cristo é o Senhor, uma grande verdade, mas não pode ficar apenas numa falácia, né? Apenas falando da boca para fora e não transformando. Qual o caminho da transformação? O arrependimento, é o quarto ponto. O verbo voltar-se, arrepender-se, é muito utilizado no livro de Jeremias. Embora há uma convocação para que o povo escute a palavra, por trás dela tem uma convocação a um arrependimento, não só de uma audição da palavra de Deus, é arrepender. Ainda há tempo para retirar toda a ira do Senhor. É possível mudar de vida. Por quê? Porque Deus é um Deus paciente e compassivo. Deus é um Deus paciente e compassivo. Capítulo 3, versículo 12. Vocês podem pegar na palavra, vocês vão ver isso. Vai, inclina-te para o norte e profere em altas vozes. Volta, Israel. Volta, Israel. Então, esse é o grande, o verbo que é utilizado, voltar, arrepender-se, para o caminho do Senhor. E ele vai mostrando que o povo, historicamente, tem se desviado de longas datas desse caminho, que ele precisa de retornar. Quando o próprio rei queima o escrito profético, né? Então, quando ele queima, ele descobre no templo e ele coloca fogo de forma intencional, mesmo sendo advertido. Então, esse ato desse rei acaba fazendo com que o próprio povo entre num desencadeamento também de desobediência a Deus. Então, essa rejeição feita pelos líderes religiosos, pelos líderes políticos, isso pode levar a uma consequência muito mais devastadora do próprio povo. Então, já sinalizava naquele ato de queimar as palavras lá no próprio templo, ele já sinalizava a desobediência não só do rei, mas do próprio povo. E Jeremias ele vai pedir sempre a Deus que não leve em consideração os mal feitos do povo, que não leve em consideração a rejeição do próprio povo em relação ao cumprimento, e Deus, ao mesmo tempo, Deus se mostra compassivo, ele mostra também a sua ira. O povo precisa fazer a sua parte, porque a gente tem uma impressão de que só Deus é que tem que fazer a parte dele. Deus vai me curar, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, e eu não preciso fazer nada. No final, Deus salva todo mundo. Não, Deus quer o arrependimento de todos, né? Deus quer essa decisão de todos para o arrependimento, a mudança de vida. É isso que Deus busca em seu povo. Deus busca o arrependimento. Mas o que acontece com o povo? Acaba descartando esse aviso de Jeremias e
acaba deixando a palavra de Deus de lado. Aí nós entramos no penúltimo ponto que eu gostaria de discutir com vocês, penúltimo, que é Deus garante a salvação. Garantir essa salvação não é uma garantia mental e lógica, como eu estava dizendo. Deus garante na prática. Deus não está proferindo uma palavra à toa, simplesmente dizendo, não, eu dou minha palavra que eu vou salvar. Deus, não, Deus ele está buscando verdadeiros adoradores, pessoas extremamente religiosas, na vida e na palavra e na vida. Não adianta só, eu vou usar, para algumas pessoas pode parecer estranho, apenas crer no Senhor. É preciso uma adesão ao Senhor, e essa adesão se faz com a palavra fé, fé no Senhor. Essa convocação para uma conversão profunda do pensamento, do sentimento e da atitude. É isso, é esse complexo, essa mudança, porque o Senhor é o Senhor do universo, é o Senhor da vida de todo ser humano. Mas é preciso que o ser humano acolha esse projeto soteriológico, esse projeto de salvação para a humanidade. Algumas pessoas ficavam assim, é interessante os motivos. Olha como é que o próprio povo manipulava a atitude, a própria palavra de Deus. Alguns diziam assim, não, Deus vai sempre fazer o bem para o seu povo. Deus não vai deixar o seu povo cair na perdição. Que dia que o povo vai cair nas armadilhas da escravidão de novo? Isso não pega bem para Deus. Algumas pessoas chegavam a dizer, essa reputação de Deus ficaria extremamente prejudicada se Deus deixasse o mal acontecer ao povo. Ora, tem gente até hoje que pensa assim, né? Se eu estou pregando a palavra de Deus, nenhum mal pode me acontecer, porque assim a reputação de Deus não ficaria muito boa, né? Ficaria prejudicada. Bom, eles não pensavam o contrário, que a não obediência à palavra de Deus, a não acolhida ao projeto do Pai, do Senhor, também faz com que a própria reputação do povo caia em descrédito. É isso que é interessante, é isso que Jeremias está querendo dizer. Não é só o Senhor que tem que ser absolutamente fiel ao seu projeto, o seu desejo de salvação. O povo precisa, embora seja uma dádiva, é obra de Deus, contudo, é necessário que o povo se comprometa. Então, nós que somos cristãos, nós não podemos dizer, criar um pressuposto de que somos cristãos e Deus tem que fazer a nossa vontade, e tem gente que não pensa o contrário. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Porque se algum mal acontecer conosco, é porque o nosso Deus não é o Deus verdadeiro, tá? E se a gente não fizer as coisas certas, porque nós também não somos um povo verdadeiro, a nossa reputação também está sendo prejudicada quando nós desconsideramos o projeto de Deus para a humanidade. Ou seja, o pecado do povo também acaba implicando numa má reputação do próprio povo. A segunda coisa era aquela eterna aliança, né? aquela questão dos sionitas, acreditando o seguinte, não, o Senhor escolheu Jerusalém como a sua terra, como seu templo, escolheu Jerusalém como o lugar do seu descanso, porque essa palavra foi dirigida a Davi, como está lá no livro de Samuel. Bom, Deus escolheu Jerusalém como local de sua habitação, tá certo? Mas essa habitação, ela percorre todos os corações e percorre toda a história humana.
Ela não fica ali. Deus não é um Deus substantivo. Deus é um Deus verbo, é um Deus movimento. Por isso que quando Moisés pergunta, tá bem, eu vou falar com o povo que o Senhor vai libertar, mas eles vão me perguntar qual é o teu nome. Então, Moisés pergunta, mas qual é o teu nome, Senhor? Qual é o teu nome? Talvez Moisés esperava, não, fala para o povo lá que eu sou o Deus Anubis, por exemplo, eu sou Zeus, desce o nome de um Deus substantivo. Fala para eles que eu sou o Deus João, o Deus Paulo, o Deus Pedro, o Deus Antônio, o Deus Maria, Deus Felisbina, Deus Andréia, sei lá, qualquer nome. Um substantivo. E qual foi o nome de Deus? Jeremias é muito conhecedor da literatura do Êxodo, a literatura deuteronômica, ele é conhecedor. Qual é o nome de Deus? E Deus responde, diga ao povo que eu sou. O eu sou libertará o povo. Quer dizer, meu nome é Iavé. Há algumas traduções diferentes, alguns traduzem como Javé, Iavé, Jeová, né? São traduções, mas o verbo é o mesmo. Eu sou, o eu sou é que vai libertar o povo. Não é um Deus que é aprisionado, porque o povo começou a acreditar, não, porque eu sou de Jerusalém, Deus vai me proteger de qualquer maneira. Tem gente que pensa isso até hoje, achando que Deus é um Deus que pode ser aprisionado em uma igreja, simplesmente. Porque eu sou da igreja católica, eu sou de uma igreja pentecostal, sou de uma igreja X, basta. Não, Deus não é um Deus substantivo, Deus é um Deus do movimento. Essa ideia que foi muito pregada no livro de Isaías, 100 anos antes de Jeremias, ela não é tão pregada por Jeremias. Olha, todo o povo precisa fazer este compromisso com Deus. Deus não é um substantivo. Eu enfatizo isso, que para mim é muito importante. Ele está batendo na tecla lá de Êxodo. Diga ao povo que o eu sou o libertará. Essa pregação sionita do profeta Isaías, que é um século anterior, como eu já acabei de dizer, fez com que muitas pessoas acreditassem que o povo era intocável, que Jerusalém era intocável, que o próprio povo de Israel era intocável. E o que Jeremias prega? Vocês vão cair tudo na escravidão. Vocês vão cair, o povo que vem do norte vai dominar vocês, vai nos dominar e vai nos aprisionar, e vamos sofrer novamente. E o povo queria escutar o contrário, não, fala de paz, toque nossos corações, fale palavras de esperança, palavra de vida, mas a palavra, como está lá no livro de Apocalipse, é uma palavra, antes dela se tornar doce, ela vai ser amarga, ela vai acabar tendo uma amargura, porque a palavra de Deus não é dita como eu quero e do jeito que eu quero. E essa literatura sionita de Sion, ela sofre um grande impacto com a pregação de Jeremias. Não sei se todos estão me acompanhando o que estou dizendo. Sabe aquela pregação nacionalista? Nós somos o povo do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a nação do Senhor. E aí, Deus é que vai fazer tudo, nós não vamos fazer nada? Jeremias, ele desconstrói essa ideia. Não desconstrói de que somos o povo do Senhor, mas desconstrói essa ideia de que nós não precisamos fazer nada, porque isso camuflava as más ações, as más atitudes que o povo fazia. Somos o povo de Deus, então fazia tudo quanto é coisa, não, mas somos povo de Deus, então nós temos a confiança, o Senhor está cuidando de nós. O que Jeremias proclama? A destruição do templo. O templo vai ser destruído. O templo vai ser destruído.
Por isso, agora que vocês estão entendendo, né, por que Jesus é tão parecido com Jeremias. É o servo sofredor, uma pessoa que vai... O próprio Jesus, ele é duro contra os sacerdotes, contra os reis, ele é contra aqueles que oprimem o povo, é contra os mestres da lei, os doutores, às vezes até contra o próprio povo, né? Então, e Jesus mesmo fala também que vai destruir o templo, só que agora, sem Jeremias, o Senhor vai destruir o templo, Jesus fala, eu destruirei o templo e em 3 dias o reconstruirei. Então, o que é interessante nesse ponto que eu estou discutindo com vocês é exatamente esse projeto soteriológico, esse projeto de Deus, é que Deus, ele abomina todo tipo de desobediência, e mais ainda com aqueles rituais que parecem que nós estamos fazendo a vontade de Deus, e no fundo, estamos caminhando contra a vontade de Deus. Deixa eu explicar melhor. Quando, liturgicamente, nós temos tudo de forma correta, mas o nosso coração não tem nada de bom. Por isso que Jesus fala, olha, quando você estiver entrando na fila para fazer as suas oferendas, vai e reconcilia com seu irmão primeiro. Muda a tua vida primeiro. Vai depois e cumpre. Jesus não falou para não cumprir o preceito litúrgico de ir lá e fazer as suas oferendas ao templo. Jesus não disse isso. É o que Jeremias também está dizendo. Por isso que Jesus é o cumprimento da Sagrada Escritura. Ele está dizendo para que as pessoas possam cumprir muito mais do que a frequência aos cultos, a frequência aos rituais, aos ritos litúrgicos e religiosos, não pode substituir um verdadeiro relacionamento com Deus. Deus quer um verdadeiro relacionamento. E aí eu volto a dizer, não contra a liturgia. Podemos, por exemplo, ter uma celebração festiva, músicas bonitas, enfeitar o altar, devolver o dízimo, fazer as nossas ofertas, entrar na fila de comunhão, tudo isso devemos. Mas se nós pegarmos, né, a palavra de Jeremias e colocar no nosso contexto, ele quer dizer, olha, mas faça uma aliança com o Senhor. Tenha um bom relacionamento com Deus, porque o que ocorre é que você pode cumprir uma liturgia, um ritual, e não cumprir lá no fundo do coração. Tem pessoas que acabam dizendo assim, olha, acaba justificando, né? Não, eu não participo, eu não congrego, eu não vou em nenhuma igreja, mas eu tenho um coração bom. É como se fossem antagônicos, opostos, essas duas realidades. Então, Deus prefere um coração bom do que uma pessoa que participa pura e simplesmente de uma liturgia, de um ritual litúrgico? Deus quer os dois. Deus não está sendo contra a liturgia. Jeremias não está pregando contra a liturgia do povo de Israel, tampouco da nossa liturgia, de como nós celebramos a palavra, a Eucaristia, o culto litúrgico. Deus não está sendo contrário. Deus quer um relacionamento, uma vida e uma celebração, tudo junto. Deus, é isso que Deus está buscando e Deus quer tanto para o povo, tá certo? Então, só continuando, as profecias enganosas eram muitas falácias. Jeremias não tinha falácia. E qual motivo? Um dos maiores motivos era esse. Jeremias não era um profeta palaciano. Os profetas, alguns tinham, os reis tinham, no próprio palácio, tinha profetas que moravam dentro do palácio. E eles, logicamente, não se sentiam tão livres assim para pregar contra o rei. Bom, quando o rei caminhava nos direcionamentos do Senhor, era tranquilo anunciar. Mas e quando o rei
se distanciava. E Jeremias não, Jeremias ele não é palaciano, por isso que ele diz as coisas com tanta profundidade. Ele fala, olha, é preciso uma conversão, é preciso um arrependimento, é preciso uma mudança de vida dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, dos profetas, do povo de modo geral. É preciso essa mudança radical. Tá bem? Bom, último ponto que eu trago para a nossa discussão de hoje, depois eu abro para a gente fazer as nossas considerações. Eu fico pensando o seguinte, é uma coisa minha, né? Por que essa insistência de Deus com a humanidade? Não fica parecendo que seria melhor Deus acabar com tudo, recomeçar a história com outro povo? Às vezes eu fico pensando isso, por que Deus insiste tanto com o povo? Cabeça dura, que vai contra os mandamentos. Por que ele faz isso? A resposta nós encontramos no próprio livro de Jeremias. Na própria palavra de Jeremias, nos 52 capítulos, nós vamos entender, sobretudo lá no finalzinho, nós vamos entender muito bem isso. Porque Deus ama continuamente o seu povo. Não da forma de Isaías. Você pega, por exemplo, Isaías 49. Pode, por acaso, uma mãe esquecer o filho que gerou? Pode? Pois bem, se caso acontecer, eu jamais esquecerei o que é meu. O próprio Isaías fala, eu troco reinos por ti, Israel. Essa troca de afeto com o povo. Qual a diferença, então, desse amor de Isaías com esse amor que Jeremias está pregando? Não é o mesmo? É o mesmo amor. O conteúdo é o mesmo. O endereço é que é diferente. Isaías está dirigindo essa palavra ao povo de Israel, de modo específico aos judeus. Enquanto Jeremias está falando isso de um amor incondicional a todo o povo, a todas as nações. Então, todo mundo precisa de converter, porque Deus ama todo mundo. Deus ama a todos. É interessante, né? Que esse juízo divino é um juízo de amor, é um juízo de profundo amor de Deus com a humanidade. Bom, a única forma de combater esse caminho tortuoso que o povo está fazendo é exatamente corrigindo toda a falsa esperança que foram construídas e edificadas dentro do próprio povo. Por isso que ele fala muito na restauração final, que o propósito de Deus é um propósito iminente, não é para daqui a muitos anos. Deus quer a mudança, a conversão do povo agora. Só que essa conversão para Jeremias vai passar pelo exílio. É interessante porque eu fico pensando assim, tem pregadores, nós, que às vezes pregamos um Deus, um Deus só das glórias, no sentido humanos, né? Vamos ter benevolências, vamos ter saúde, vamos ter, se você crê em Deus, você vai ter fartura. E às vezes a gente não acredita que, às vezes, na miséria, na doença, nós podemos encontrar a Deus. Jeremias fala, olha, antes do povo ser reerguido, ser restaurado, o povo vai passar pelo exílio, o povo vai passar pela dor, o povo vai passar pela escravidão. O padre Alfonso Pastore, ele usava uma expressão de que era necessário que ele desejava isso, era necessário que ele passasse por grandes dores para que ele tivesse tempo de fazer um verdadeiro arrependimento de seus pecados. É a prece do padre Alfonso Pastore. Dizer que ele desejava sentir muita dor,
Tem gente que, claro, é um pouco estranho ouvir isso, mas eu quero só dizer que a palavra que Jeremias proclama é uma palavra que vai passar também pela dor, pelo sofrimento, pela rendição, para que depois você possa ser restaurado, reerguido, levantado diante do Senhor. Porque Deus é grande, porque Deus é maravilhoso, né? E ele vai discordar de Ananias, que era um profeta daquela época que pensava que bastava juízo em 597, quando houve a primeira deportação do povo de Jerusalém para Babilônia. Jeremias dizia, não, vai vir coisa pior e vai durar um bom tempo, esse tempo do cativeiro, esse tempo de mudança. Ele discorda, né? Então, a paz virá, mas ela pode vir depois de uma grande tempestade, de um grande momento de dor, né? Bom, ao mesmo tempo, então, que Deus é um Deus soberano, um Deus todo-poderoso, eu termino a aula de hoje dizendo, ele é um Deus amoroso, todo amoroso. É um Deus cheio de compaixão para com os remanescentes de Israel. O que seriam esses remanescentes? Aqueles que ficaram, aqueles que sobraram depois do exílio da Babilônia. Então, Deus quer, depois do cativeiro, Deus quer restabelecer um povo agora libertado, um povo que faça a experiência de Deus, que ele possa voltar à grande promessa. Lembra lá no capítulo 2 e o capítulo 3, que ele usa a metáfora do casamento? E aí ele diz assim, olha, eu vou até pegar para vocês, é muito interessante essa metáfora, eu gosto muito dessa metáfora do casamento, e por que ele fala sobre isso? Capítulo 3, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Se um homem repudia a mulher e ela o abandona para tornar-se mulher de outro, tornará o marido a recebê-la? A ideia, a resposta está vindo agora. Depois do capítulo 45, a resposta virá, pode? Uma mulher que se prostituiu, está pegando essa metáfora do profeta Oséias, uma mulher que se prostitui, pode? Oséias entende que Deus ama tanto o povo, que ele tornará, é como se dissesse assim, olha, vai tornar aquela que era impura. Eu estou dizendo aqui que não se trata de um machismo, de que Deus está utilizando de uma semântica contra o feminismo ou feminino, não. É porque a palavra Israel, em hebraico, é feminino. Então, ele usa o povo. É estranho dizer isso, mas se a gente pudesse traduzir, a pova de Deus é a esposa do Senhor. E ela se tornará imaculada depois que passar por todas as privações, depois que passar pelo cativeiro, ela vai se tornar uma esposa sem mancha, aquela esposa lá do capítulo 3, versículo 1, era uma esposa maculada, agora Deus declara que esse povo vai se tornar agora, lembra, capítulo 3, versículo 1, diz que é um povo maculado. Se você pegar o capítulo 31, deixa eu olhar aqui qual é o versículo, versículo 20, capítulo 31, versículo 20, olha que interessante. Não é, porém, Efraim, filho querido, eternamente amado por mim? Todas as vezes que falo contra ele, mais viva se torna em mim a sua lembrança. E meu coração se comove ao pensar nele. Terei compaixão dele, oráculo do Senhor. Olha que interessante. Se lá no capítulo 3, Jeremias exorta, dizendo, o povo é um povo maculado, é um povo que se envolveu com o pecado, por isso a consequência foi o cativeiro, capítulo 31, você vai dizer, não, eu
filho querido, Efraim, né? Todas as vezes que falo contra ele, mais viva se torna em mim a sua lembrança. Eu me recordo de Efraim, e meu coração se comove ao pensar nele, porque eu terei compaixão dele. É o povo, é a promessa do Senhor. A promessa do Senhor, ela é para sempre, tá certo? Então é preciso que haja bons pastores, verdadeiros adoradores do Senhor, pessoas que tenham o coração voltado para Deus, que possa também converter o coração do seu povo. E aí sim haverá essa prosperidade. Lembrando que essa prosperidade passa pela privação. Não é só uma prosperidade, ela é também uma privação, um sofrimento, também faz parte do caminhar. Eu não estou aqui dizendo que eu sou a favor do fatalismo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus também se revela diante dos problemas humanos. É ilusão aquele que prega um caminho todo maravilhoso, que aquele que caminha do Senhor não passará por privações. Veja bem o que aconteceu com o Filho de Deus. Foi parar na cruz. Então, é preciso que nós acolhamos a palavra de Deus na sua integridade. A palavra de Deus, acolher... quando ele fala desse novo céu, essa nova terra, essa mesma ideia que já é trabalhada pelo profeta Isaías, ele não está dizendo que é um novo, no sentido de recriar, mas é um povo de coração novo, é um sacerdote de coração novo. A Torá é a mesma. Os 5 livros, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá, permanece a mesma. A lei do Senhor é a mesma. O que muda é o nosso coração circuncidado para o Senhor. Abrir mão de tudo aquilo que nos engana para que nós possamos acolher o que eu falei várias vezes no dia de hoje, esse projeto incondicional de salvação de Deus. Eu termino dizendo, essa salvação incondicional de Deus não é contrário às consequências do pecado. Nós que caímos no pecado, nós acabamos pagando por esse pecado. Tá bem? O que eu posso dizer ao final desse estudo de Jeremias? Eu posso dizer assim, olha, que vale a pena conhecer o profeta, nós devemos aprender com ele, atualizar sua palavra, assim como nós vimos a destruição de Jerusalém pelo reino da Babilônia, fruto da desobediência do próprio povo de Judá contra a palavra de Deus, nós precisamos nos ater também com as nossas desobediências, como que nós nos afastamos do nosso Deus. É preciso retornar ao caminho de Deus. O Papa Francisco, quando ele propõe essa igreja sinodal, ele está propondo voltarmos para o caminho do Senhor. Todo mundo, padres, juntos, ninguém é dono de Deus, o Deus não é substantivo, é voltar para o caminho do Senhor, é voltar com todo o coração para o nosso Deus, é ouvir e observar os seus mandamentos. Nós precisamos superar essa ideia. O que eu aprendo muito com o livro de Jeremias? Isso é coisa minha, né? Eu aprendo que Deus não é um Deus institucional. Todas as vezes que institucionalizamos Deus, nós deixamos Deus de ser Deus. Nós tiramos toda a soberania do nosso Deus. Deus é o Deus do universo, Deus é o Deus que não se limita às nossas pretensões, às nossas vontades. Deus é um Deus muito maior do que nós mesmos podemos pensar. Deus está dizendo para agora também. Deus falou para aquele povo e continua falando para cada um de nós. Ele continua nos dando uma chance para o arrependimento, para a mudança, para a conversão de nossos pecados. O arrependimento é um processo contínuo, ele é sempre necessário. Outra coisa, do mesmo jeito que Jeremias ele faz aquele sermão na entrada do templo, com relação
a incitação a uma verdadeira religião que esteja em conformidade com a palavra de Deus, eu acredito que Jeremias está na porta de todas as igrejas pregando na igreja católica, nas igrejas evangélicas, em todas as portas, eu penso que o profeta Jeremias está lá pregando. E aí, você está entrando, mas você está buscando viver o que você vai ouvir, ou você está só proclamando, vivendo uma liturgia, mas sem um comprometimento? Eu acredito que toda igreja deveria colocar um espaço reservado na porta para o profeta Jeremias, viu? Eu acho que é interessante esse profeta que vai nos convocar a uma vivência verdadeira, pessoal e coletiva da palavra de Deus. A vida é cheia de incidentes. Outra coisa que eu aprendo com Jeremias é que a vida é cheia de incidentes. Nós caímos, levantamos, depois caímos, por isso que Paulo, no capítulo 10 de Coríntios, fala: quem julga está de pé, cuidado para não cair. Os incidentes, as quedas, fazem parte, mas aprender com as quedas faz mais parte ainda. Oséias, quando supostamente tenha sido abandonado pela sua esposa, ele cai em si e diz assim: é exatamente isso que acontece com o meu povo, com o povo de Deus. O povo de Deus abandona, é o povo de Deus que se prostitui, é o povo de Deus que se afasta dos caminhos do Senhor. Então, os incidentes fazem parte, mas é preciso aprender com os incidentes, com os problemas que nós enfrentamos todos os dias. Eu penso que trazer o pensamento de Jeremias para o pensamento cristão não só é relevante, como é extremamente necessário. Trazer toda a profecia de Jeremias e iluminar todo o pensamento cristão. As palavras de Jesus, ela não destrói as palavras dos profetas. Ao contrário, leva ao pleno cumprimento. Isso é uma grande verdade que todos nós precisamos fazer. Outro ponto também é com relação a esse binômio que ele coloca desde o início, né, do livro. Ele diz como é que seria o projeto dele. O projeto dele, quando ele diz assim: a vocação do profeta foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Mas replicou o Senhor: não sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirá o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estareis contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. É uma palavra de força, uma palavra de transformação, é uma palavra onde esse binômio, né, você agora vai primeiro destruir para depois reconstruir. Acontece, nós encontramos isso na própria vida de Jesus Cristo. Por isso que ele prega muito isso: eu vou destruir esse templo e em 3 dias reconstruirei de novo. E por fim, eu falo, o que eu aprendi mais com Jeremias? Eu aprendi isso também. Jeremias é um construtor de elos. Jeremias é um construtor de pontes, é um construtor das relações humanas. Ele quer nos colocar em intimidade com Deus de novo. Eu penso que é isso que ele faz. Ele não está criando uma relação antagônica, povo-Deus. Não, ele está querendo que esse povo aproxime-se novamente de Deus. Então, Jeremias, para mim, é um grande construtor de ligação, de relacionamento entre o povo. Aprender a ver a vida do ponto de vista de Deus me ajudou muito reestudar o livro de Jeremias. Eu não posso ver a vida a partir do meu foco, do meu olhar. Eu tenho que ver a vida a partir do olhar de Deus. Tem gente que fala assim: padre, eu não dou conta de perdoar o meu irmão. Por quê?
que você está olhando o seu irmão só com o seu olhar. No dia que você passar a olhar com o olhar de Deus, com o olhar de bondade, de misericórdia, de compaixão, de perdão, você vai entender que não é tão complicado. Nós temos dificuldade porque nós olhamos com o nosso olhar humano, de raiva, né? Nós olhamos com olhar do amor doloroso, do amor dolorido, do amor machucado. Precisamos olhar o outro com o amor compassivo e misericordioso. E ela vai romper todo tipo de pregação da prosperidade, do milagre, o Deus do milagre, disso, daquilo outro. Acho que é uma grande... eu creio que Deus é o Deus do milagre. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas tem que ter muito cuidado, porque não é isso que está no profeta Jeremias. Deus é o Deus da vida, e na vida tem tudo, tem incidentes, tem quedas, tem dores, tem tudo. Como diz o próprio Jesus, quem não renunciar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não me seguir, não tomar a sua cruz de cada dia, todos os dias temos uma cruz nova, não é? Todos os dias temos uma cruz diferente. Eu mesmo tenho uma cruz atrás da outra, todos os dias. E a vida é uma grande caminhada, é uma via dolorosa, mas no final, sempre, e nós podemos ir experimentando nesta via dolorosa a vitória, a vida, as maravilhas do Senhor. Então é isso, eu espero que há muito mais a ser escavado, a ser remexido no profeta Jeremias. Se você continuar mexendo, muito mais você vai aprendendo. A palavra de Deus, até porque eu nunca tive a pretensão de esgotar nenhum pensamento teológico. Este é um ponto de vista de um estudo que eu faço, não é subjetivismo, mas é um recorte. Não é um subjetivismo no sentido de é o que eu penso que está certo e pronto. Mas é um recorte. É um pedaço da própria palavra que eu vou fazer, colocar minha lupa e ver toda a ação de Deus na humanidade. Vale a pena estudar o profeta Jeremias. Tá bem? Vale a pena. Então, tá bom. Quem quer participar, quem quer falar alguma coisa sobre a aula, o que você aprendeu, de repente começasse rapidamente a falar isso. O que você aprendeu com esta caminhada com o livro de Jeremias? Alguém quer falar? O que você aprendeu? Aprendi, Padre, Sim. a não ter medo de anunciar Jesus Cristo em todos os momentos, em todas as situações. Ter força para vencer os obstáculos e trabalhar pelo reino de Deus como profeta. Ótimo. Será que me perguntar sempre, estou falando como profeta? Estou vivendo como profeta? Meu testemunho, como é que está? Né? Essa é a minha preocupação. Então, o profeta me fala muito. Maravilha, Tiana. É isso que você falou, Tiana? Eu queria só recortar. Estou falando como e vivendo como. Acho que, para mim, você resumiu. É essa busca de coerência que o profeta Jeremias está chamando o povo, os reis, os profetas, os sacerdotes a viverem. Pode continuar, desculpa ter interrompido. Não, eu quero dizer que aprendi muito com o profeta e gosto muito dele. Ele é sincero, ele é honesto e ele fala a verdade. Ok. Não adianta. Obrigado, Muito viu? bom. Obrigado, Muito é isso obrigada. mesmo. Nós precisamos fazer uma roda, assim, de conversa sobre o que aprendeu de Jeremias. Mais alguém gostaria de compartilhar o seu aprendizado com o Jeremias? Padre, eu achei interessante quando o senhor falou que nós corremos o risco de cumprir uma liturgia com os rituais e não ter uma aliança com Deus. Isso. Me chamou atenção. É verdade, Maria. E essa era a grande preocupação. Então, Deus não estava sendo contrário às liturgias,
mas ao não relacionamento, Deus estava alertando. Também, quando o senhor falou do pregador, né? O pregador não é o pregador que é forte, é Deus. Porque a palavra não depende, né, de quem prega, mas do terreno que acolhe, né? Achei também muito interessante. Isso mesmo. Tá bom, Outra obrigado. coisa que eu lembrei. Sim. Todas as vezes que entrar em qualquer igreja, eu vou lembrar que lá tem Jeremias cuidando de mim. Tem que ter um Jeremias na porta da igreja, Que horror. sabe, Tiana? Tem que ter um Jeremias para sempre nos chamar a uma vivência real. Sempre nos Porque eu tenho que perguntar. sair. Eu Jeremias tenho se que sair da colocou... igreja diferente do que entrei. Com certeza. A oração foi sincera, foi de verdade. O que eu escutei, eu vou levar. Os senhores têm que falar isso no final das celebrações. Uhum. Das homilias. Sair diferente do que entrou, levar para a vida, para a missão. Isso mesmo. Aí vou ver Jeremias na porta. Foi muito catequético. Obrigado, viu? Mas alguém gostaria de compartilhar o seu conhecimento e deixar a sua experiência para que outras pessoas possam assistir essa aula e ficar com a sua palavra, para que ele, quem sabe, possa tocar e também se incentivar nos estudos da palavra de Deus? Padre, Oi, Flavinha. o que mais assim me chamou a atenção foi a questão de, assim, será que aquela parte que o senhor falou assim, que Jeremias ele causava um certo desassossego nas pessoas. Uhum. Aí eu penso assim, será que nós estamos seguindo, né? Ele sempre encontrava um jeitinho para falar, né? E a gente, será que quando a gente encontra o primeiro obstáculo, a gente enfrenta, né? Ou a gente entrega, né? Isso aí foi uma coisa que me chamou muita atenção. Maravilha, que legal. E assim, na hora que a gente está partilhando, nem sempre a gente tem tanta consciência de tudo que fala. Então, nós estamos estudando a palavra de Deus e Deus também utiliza das nossas fraquezas, da minha fraqueza, para levar até, às vezes, aquilo que eu enfatizei tanto, querendo que ficasse guardado, você pode ter guardado uma coisa que eu falei quase sem ver. Então, a palavra de Deus é isso. Isso que Sim, é o senhor falou isso Sim, o senhor falou isso na aula anterior, né? Foi na outra aula. Mas, assim, não que na aula de hoje não tenha marcado muito, sim, marcou muito, mas essa questão me fez pensar muito, sabe? Uhum. Será que no primeiro obstáculo a gente para, né? Como, me fez refletir, realmente. Será como estamos, né, falando sobre o nosso Deus, esse Deus soberano? Será que a gente está, igual o senhor falou tanto das cruzes, cada dia a gente tem uma cruz, será que na primeira cruz eu estou desistindo ou não, né? Uhum. É isso mesmo. Pois bem, gente, que bom, né? Espero. A semana que vem nós vamos começar a alternar uma catequese sobre o batismo, tá? Biblicamente, vamos estudar. Então, vamos pegar um livro bíblico, depois que termina o livro bíblico, nós vamos para um tema, e o tema da semana que vem é o batismo. Vamos estudar o que é, qual o fundamento teológico, como é que funciona, qual que o que esse batismo nos convida, é um rito, tem muita gente que está olhando o batismo como um rito acima de qualquer coisa. Se não batizar a criança, parece estar excomungado, né? Tem gente que é assim, se não batizar, está excomungado. Mas viver que é bom, não, batiza e desaparece. Então vai ser um tema bacana para a nossa catequese na próxima semana. Então fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, obrigado pela participação de todos vocês em mais um encontro de estudo teológico.